E falando em valor, né, exorbitante, acreditem se quiserem, né? Gente, Atlético Mineiro e Grêmio, pelo jeito, mostram interesse no Dudu. O Dudu foi um baita jogador, é ainda, né, um bom jogador, mas é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Só que ele sai chutado do Palmeiras. Com menos de 6 meses no Cruzeiro, ele está sendo bicado do Cruzeiro. Tem uma multa rescisória de 60 milhões de reais. Que, claro, o Cruzeiro está tentando negociar com o André Cury, que é o empresário do Dudu, que diminua essa multa rescisória. Grêmio tem interesse, porque provavelmente Filipão trabalhou alguns anos com o Dudu no Palmeiras, né? E hoje é o coordenador técnico desse Grêmio, que tem como treinador o Mano Menezes. Atlético Mineiro tem como treinador o Cuca, que também trabalhou com o Dudu no Palmeiras, e pode assim ter dito que o nome seria bom para o elenco, né, do Atlético Mineiro. O que está visível é o seguinte: o Cruzeiro tá louco para se livrar do Dudu, né? O próprio Pedrinho, que não tem muita experiência ainda como dono de um clube de futebol, é aquele cara boa praça, aquele cara da resenha, vazou o vídeo dele fazendo assim, quando perguntaram se o Dudu ia ficar ou sair do Palmeiras. O Pedrinho já em alguns momentos já mostrou que ainda não é um profissional do futebol. O cara vai aprender com o tempo. O Pedrinho era um torcedor fanático, dono de uma rede de supermercado gigantesca, que tem muito dinheiro, que sempre foi patrocinador do clube, pagava bicho para os jogadores, inclusive em várias competições, e virou o dono. E vai ganhar uma experiência com isso. Agora, Mauro, está muito claro que o Pedrinho teve que aprender na base da porrada, né? Contratou jogadores muito caros por nome e não pelo que eles estavam entregando de futebol, e parece arrependido. Agora, é de se assustar que Atlético Mineiro e Grêmio, mesmo com o Dudu tendo um valor alto, e o que ele fez nesses últimos anos, que foi muito pouco, eles tenham ainda interesse no Dudu, Mauro César Pereira? Mauro? Eu só vou manifestar alguma opinião sobre isso se de fato se concretizar, porque eu não sei se de fato eles têm interesse ou se isso é soltado por aí para valorizar o jogador, sabe? Vamos ver se vai ter interesse mesmo, se vão chegar junto mesmo. Porque é sempre assim, o jogador está em baixa, um clube quer, o outro quer, vai querer mesmo, vão chegar junto, porque se querer a preço de banana, todo mundo pode querer, ou muitos podem querer, mas disposto a pagar bem, para ter um jogador caro, que ele tem um contrato muito bom, né, em vigor. Será que esses clubes vão ter esse desejo? Será que o Atlético Mineiro vai querer um jogador que está fracassando no seu rival? Que reclamou porque não está jogando? Ele vai ser titular? O Dudu foi bem no Grêmio? Sabe quanto tempo tem isso? Mais de 10 anos. Foi 2014 a boa temporada dele no Grêmio. Em 15 ele já estava no Palmeiras. Será mesmo? Eu fico com o pé atrás. Se for para pagar caro, eu acho loucura. Entendeu? Qualquer um. O Dudu não se justifica mais. A contratação foi ruim. Agora, se você contrata um jogador em baixa por uma condição melhor, pode fazer sentido. Mas contratar como se estivesse em alta, é loucura. Uma péssima gestão do futebol do Cruzeiro. E o dono também é responsável, porque ele colocou o dinheiro dele, o problema dele. Mas ele contratou alguém que tem um perfil que se comprovou no mercado, que é o Alexandre Matos. Ele trabalha assim. Contratou vários medalhões, e aí? É preciso, né? Também encarar os próprios erros, né? Ele vai ter que encarar, porque ele vai ter que bancar essa brincadeira aí. E o time só está andando um pouco mais, porque agora o técnico aí acertou em cheio, recebendo respaldo, está fazendo as mudanças necessárias. Cantamos essa pedra aqui lá atrás. Vai contratar esses jogadores todos, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Vai chegar um técnico, e esse técnico, se ele tiver autonomia, ele vai mudar o time, porque ele vai buscar quem está melhor. Aí você tira um Gabriel, o Dudu, entra um Caio Jorge, vai lá e faz os gols. Vai jogar quem? Dudu, Gabriel? Não, Caio Jorge, por exemplo. Jogadores mais jovens e melhor momento. A receita do Cruzeiro totalmente equivocada.
Agora, vamos ver se vai de fato, vão chegar para valer, sabe? Para contratar. Vamos ver. Né? O Pedrinho, tudo indica, tudo tá muito claro que ele tá bem arrependido, né? Ele mesmo falou dessas contratações que ele fez, ele cobrou o Alexandre Matos publicamente, falou que foram 18 contratações caras e que o time não estava entregando. Tá muito claro que o Pedrinho tá aprendendo na porrada. Tá aprendendo, tá levando uma lição, mas uma lição caríssima, porque os jogadores... Dudu tem contrato até dezembro de 2027. Gabigol tem contrato de 4 anos, ganhando mais de 2,5 milhões de reais por mês. Por mês. E tá indo pro banco de reservas. Então, Fagner não entrega. Cássio não vem entregando muito também. E o Pedrinho, pelo jeito... né, tá bem arrependido. Agora, tem isso também, né? Mauri também já perguntando pro Vamp. O Atlético Mineiro ontem empatou com o Maringá por 2-2. Tem isso, com o Maringá em 2-2. Que o Mauro falou, né? Duvido não. Eu quero checar se o Atlético Mineiro realmente tem interesse. Mas é um Atlético Mineiro que precisa entregar esse ano, e que empatou em 2-2 ontem com o Maringá, depois lá de ter perdido a final da Copa do Brasil, a final da Libertadores. Agora, ô Vamp, você entende? Eu tô com o Mauro, eu não entendo um clube hoje entender que o Dudu, com os valores que ele exige, seja ainda um bom reforço, Vamp. E agora, tem isso que o Mauro tá dizendo. Pode ser cavada de empresário, pode ser cavada do clube. Eu acho difícil alguém pagar um salário próximo ao que o Dudu ganha no Cruzeiro. Multa rescisória eu nem levo em consideração. Eu acho impossível algum clube hoje pagar um valor alto numa multa rescisória pro Dudu, velho Vamp. Ô Tico, eu quando comecei a minha carreira como profissional, antes disso eu estudava, né? Tranquei até a faculdade e tudo. Meu sonho era ser contador. Eu digo, se eu não der certo com bola, eu vou para trabalhar em escritório de contabilidade. Era o meu sonho. Fazer datilografia, que hoje não existe mais, tomar cursos de datilografia e ser contador. Isso bem lá atrás. Aí eu fico olhando essas matemáticas, esses números aqui hoje, pro futebol brasileiro. Lógico que houve uma evolução, os clubes ganham... Acho que os clubes não ganharam tanto dinheiro que nem está ganhando agora. E ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vê dívida aumentando do Corinthians, do São Paulo, o próprio Atlético Mineiro. Eu estava vendo a operação do Atlético Mineiro em relação ao Júnior Santos do Botafogo. Está saindo mais caro do que com o Paulinho, que era titular junto com o Hulk e entregava por ano, assim, em torno de 20, 25 gols por ano, o Paulinho. A operação do Júnior Santos está saindo mais caro. O Atlético Mineiro já está arrependido porque está tendo até uma briga interna dentro do clube, porque foi apontado que o jogador tinha muitas lesões e tudo, outros não, foi contratou e ele está no departamento médico. O Pedrinho e o Alexandre Matos, quando começa a contratar, ele pega muito simples, a gente acompanha futebol todo dia. Os atletas que foram estavam tudo já ficando mais velhos em baixa nos seus clubes. O Gabriel ainda não. O Gabriel era mais novo, mas tinha 2 anos que não vinha jogando nada. E aí o dinheiro é de cada um, pertence a cada um. Ele mesmo falou do faturamento do supermercado dele. O supermercado dele foi o 4º supermercado do Brasil que mais arrecadou no ano. Acho que foi 27 bilhões. Ele falou, o dinheiro, eu tenho sócio, o dinheiro não é do que eu vou botar, eu tenho condições de comprar um clube. Pô, quando você pega assim, que eu olho que o Cruzeiro é comprado por quase 500 milhões, uma bagatela. Isso aí é o valor de um Ender que o Estevão junto dá isso. Quando você dá esse super salário, eu tava pensando assim, o Dudu vai embora. Vamos supor que o Dudu, eles queiram se desfazer do Dudu. Eu tava olhando que a operação para se desfazer do Dudu, só de salário vai dar em torno de 54 milhões. 54 milhões de tudo, contando com tudo. Quem vai pagar isso? Porque não é assim, vão mandar embora. Vão mandar embora, tem que ter um acordo. Vamos supor que o Dudu abra a mão e seja esse valor mesmo. Ó, eu vou embora, me dá aqui 50% e me libera. Dá 27 milhões.
em menos de 3 meses, em menos de 5 meses de clube. Aí eu tenho um salário de 2 milhões que se falam, né? Eu não sei qual é, eu não tenho um contrato. Vamos supor que não seja 2, seja 1,5 milhão. Você acha que o Atlético Mineiro, Grêmio, vai pagar 1,5 milhão de salário pro Dudu? Que não pague. Eu estava falando com o Bruno. Paga 1 milhão? Vai pagar 750 mil? Não vai pagar. Quando o Dudu ganhava isso no Palmeiras, era que vinha de título, jogando bem, ganhando título, renovando o contrato, aí se lesiona. E por sorte ainda a operação não é mais cara porque o Dudu deu para trás. Senão era 5 milhões de dólares a mais que ia ter que, né? A Leila topou. Pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras. A Leila topou, o Cruzeiro topou e o Dudu não topou. Então, senão o prejuízo seria maior. Aí eu fico imaginando, o Dudu com tudo que fez dentro da sua carreira, carregando piano ali, junto com os jogadores do Palmeiras, ganhando título, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estaduais. Mas hoje o Dudu não é salário para 2 milhões. Eu não sei se o Atlético Mineiro que estava reclamando aí, eu vou não dando mal, pode ser especulações aí. O Grêmio a gente está vendo a maior dificuldade, mandou o treinador embora, o argentino lá, que foi campeão com o Vélez. Contratou aí o Mano, contratou o Filipão. Essas cifras aí, para mim, não bate esses números, não. O Dorival sai embaixo da seleção, acho que onde o salário era 1 milhão, vem pro Corinthians ganhando quase 2 milhões. Esses números, pô, eu não ia entender nunca no escritório meu de contabilidade, viu? Se eu vou para aquela área mesmo que eu ia querer, digo, como é que tudo embaixa, todo mundo embaixo e tá faturando mais? Tá tudo errado na bola. Aqui, principalmente no futebol brasileiro. Todo mundo embaixo com super salários. Você pega aí as contratações que o Pedrinho fala, ele agora tá sentindo na pele lá. Ó. Pode ter o faturamento de não sei quantos milhões, mas ele mesmo falou outro dia, eu não tenho um funcionário que ganha na rede de supermercado que ganha 2 milhões por mês. Ele no Cruzeiro ele tem uma tropa que ganha em torno de acima de 1 milhão, 1,5 milhão. E aí tá sentindo na pele. Agora, quando ele fala que o Dudu tem que vazar, que faz aquele gesto, o Dudu também não tá errado, meu irmão. Tem um contrato, assinou porque quis. E parece que o Dudu falou isso, eu quero cumprir meu contrato. Tô aqui preocupado com o meu contrato em jogar. Como é que vai se livrar de um contrato desse? Eu acho que até o Cruzeiro agora deve estar rezando para que o Gabigol seja suspenso. Que no mínimo ali deve ter no contrato moral. Se der lá o problema... Não, assim... em geral, né, quando o jogador é suspenso, o clube ele fica desobrigado de pagar o salário. Então, nesse momento, acho que até o Cruzeiro está rezando para que dê essa brincadeira à parte, né? O Gabriel, nos 4 últimos jogos do Cruzeiro no Brasileiro, em 2 ele não entrou em campo. Contra o Vasco, agora no fim de semana, e contra o São Paulo. Ele não saiu do banco. E quando jogou agora contra o Palestino e foi titular, o time perdeu na Sul-Americana. E o Dudu foi substituído aí que ele solta os cachorros, né? Então, Tico, não acredito nisso não, que o Atlético Mineiro vai embarcar nessa onda que se fez do Paulinho. Trouxe o Júlio Santos gastando mais, Júnior Santos gastando mais. Eu acho que é mais especulação mesmo, viu? Contratou o Rony também. Trouxe o Rony. Eu acho meio difícil, viu? Como diz o Vamp, se ele fosse contador, seria o meu contador. Contador Marcos André. Aí eu ia querer contar aí com esse negócio aí das apostas aí, hein? Ia sobrar dinheiro. Olha aí, sempre ele